Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, nova composição do Congresso Nacional, impactos para o agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o convidado de hoje é o Nilson Leitão. Ele que é presidente do Instituto Pensar Agropecuária e também consultor da CNA. Seja bem-vindo, Nilson. Eu agradeço o privilégio aqui, Natália. É uma alegria estar aqui. Bom, Nilson, começamos 2023 com bastante mudança, né? A gente teve a posse do novo governo, que impactou tanto em mudanças no Poder Executivo como no Legislativo. Então, a gente teve recentemente a eleição do presidente da Câmara, do Senado, e algumas mudanças que já estão acontecendo que com certeza vão impactar o setor. Você já foi deputado federal, então tem uma experiência bastante grande, conhecimento de como que é a atuação na Câmara dos Deputados, também no Senado, na articulação junto ao Poder Executivo. Então eu queria que você pontuasse uma avaliação de como que está a nova composição do Congresso Nacional e quais são as perspectivas, a sua visão em relação ao que pode acontecer daqui para frente que impacta o setor agropecuário. Natália, o governo é um governo que traz, né, na sua carga, no seu histórico, né, no governo, ele traz no seu histórico algumas situações que não foram boas para o agro no passado, né? Isso na área ambiental, na área trabalhista, houve sempre um debate que partia mais para o lado ideológico da coisa, e esse passado assusta, assombra, né, o agro para esse futuro. O que não pode é precificar isso, o que não pode justamente querer ter o inimigo antes do tempo. O agro não é um partido político, o partido do agro é o Brasil e o agro é o Brasil. Então essa preocupação nós temos que passar para o Congresso Nacional de forma muito forte e ter o relacionamento com o governo através dos temas, através das pautas que a agropecuária precisa. Nós temos um governo novo, mas com o mesmo comando da Câmara e do Senado, né? Na Câmara Federal, o Arthur Lira, o presidente reeleito, ele era o presidente do governo Bolsonaro, eleito com o governo Bolsonaro na sua posição de presidente e agora reeleito com uma votação expressiva nunca vista dentro da Câmara Federal, com mais de 460 deputados, dos 513 votaram na reeleição do Lira. No caso do Senado, já tem alguns dados inéditos, né? O Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco foi reeleito, mas nunca um senador, presidente da casa, foi reeleito com um número tão baixo. Geralmente é acima de 60 senadores que aprovam a reeleição. Ele teve 49. E nunca a oposição fez mais do que 20 votos. Agora fez 32 votos. Significa que no Senado vai ter sim alguma resistência maior em relação ao que pauta da parte política do governo. Agora, o agro, onde que o agro entra, né, nessa jogada? O grande erro no passado, talvez, foi ter deixado as pautas do agro se misturarem com a pauta partidária. E é o que nós não devemos deixar acontecer novamente. Nós temos que ter a pauta do agro como uma pauta de interesse de todos, né? O alimento é algo democrático e universal, né? Nós não podemos tratar essa pauta como uma pauta de partido político. A pauta do agro é uma pauta de interesse de todos os brasileiros e de interesse internacional. Nós somos um país que exporta para mais de 180 países. Então esse tratamento com a pauta que é a maior preocupação. A formação dentro do Congresso você tem que ver de duas maneiras. Uma, qual que é a oposição ao governo Lula em relação à política partidária, à política ideológica. O governo Lula tem uma minoria ainda e ele está lutando todo dia, usando todas as armas, com cargos, estruturando a sua base através da troca
para partidos políticos, né? Agora mesmo na eleição do Senado, tivemos aí todo o segundo escalão sendo entregue a vários senadores, para que os senadores pudessem indicar quem iria assumir algumas autarquias, como Correios, né? Codevasp e outras. Então ele vai compondo aí uma estrutura política dentro do Congresso Nacional. E o que o agro tem que fazer com ele? Ele tem que separar, porque nós temos uma coroa ali que é uma joia da coroa, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso Nacional. Ela extrapola o número de qualquer tamanho de partido para debater os temas do agro. Aí sim, a Frente Parlamentar ela tem que estar entrando dentro desse debate com as pautas e com os temas. E não são poucas nem as pautas e nem os temas. Nós precisamos ter essa concentração, essa organização das entidades, principalmente, né, liderado aí pela CNA, que possa de fato compreender quais são as estratégias que nós precisamos usar dentro do Congresso Nacional. Não adianta chegar lá com 10 pautas, tem que entender qual que é essa cronologia e o que é prioridade. Você citou algumas coisas interessantes relacionadas a mudou o governo, tem alguns desafios, mas o agro ele tem que trabalhar ali com base no seu interesse, né? Independente da questão partidária. Isso é muito interessante porque, de fato, os desafios do setor continuam. Então, os desafios que eram no governo passado ou no ano passado seguem para esse ano. Talvez realmente na questão estratégica vá ter uma alteração, mas os desafios são os mesmos, né? Necessidade de infraestrutura, questão orçamentária, que também passa pelo Congresso, reforma tributária. Então, provavelmente tem assuntos prioritários do setor que continuem e devem ser trabalhados de uma outra forma. E você citou também a importância da frente parlamentar. E eu perguntaria sobre qual a sua avaliação em relação à bancada do agro. Então, assim, para quem não vive muito esse dia a dia de Brasília, do que é o Congresso Nacional, também a gente ouve falar muito de bancada ruralista, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é a frente parlamentar, qual o papel da frente parlamentar e como que a gente se refere aos deputados federais e senadores que estão no Congresso e defendem, têm uma afinidade ou atuam, foram eleitos por estados característicos pela agropecuária, então defendem esse setor. Explica um pouco para a gente qual é o papel desses cada um e como que eles devem contribuir agora nesse novo governo. O Brasil construiu um case em relação ao setor do agro, né? Então nós temos algumas deficiências em legislação aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem lá parlamentares que são temáticos, né? O setor do minério tem o seu deputado, o lobby lá é autorizado, é lei, né? Então isso é normal para o americano eleger um deputado com recursos daquele setor, patrocinar aquele parlamentar na sua campanha eleitoral e ele defender o setor. No Brasil isso não é legal, e até visto por alguns como imoral, né? Na Argentina, lá não tem, por exemplo, dentro da sua estrutura do Congresso Nacional, frentes parlamentares. Então é tudo solto, então fica sem defesa o setor, praticamente fica de costa o setor e o Congresso. E a Argentina está sofrendo muito agora com a taxação do agro lá, sem defesa do Congresso. Sem uma proximidade, né? Sem essa proximidade, que é um grande problema. No Brasil, nós temos essa vantagem. Nós temos as frentes parlamentares da saúde, da educação, da segurança, a frente parlamentar das relações internacionais, né? A frente parlamentar Brasil e China, Brasil e Europa, Brasil e Estados Unidos. Então nós temos todas essas frentes parlamentares que se organizam, nichos de deputados que sentem-se com mais peculiaridade com essas áreas, com a área A, B, C. No agro aconteceu um fenômeno, porque quando foi fundado a Frente Parlamentar ainda, há muitos anos atrás, antes de 2010, né, ela foi fundada justamente quando esse grupo de parlamentares, que eram produtores rurais ou com ligação ao setor produtivo, perdeu a eleição da Comissão de Agricultura. Naquele momento quem ganhou foi o PT, que não tinha nenhuma afinidade com o setor. E era outro Brasil, 15 anos atrás aí, em relação a isso. Aí eles montaram essa frente parlamentar e a frente parlamentar começou a fazer a defesa do setor lá dentro pela frente e não mais pela comissão, para ter os enfrentamentos. O setor produtivo organizado percebeu que estava tendo esse movimento dentro do Congresso Nacional e montou um instituto para que pudesse dar estrutura a essa frente parlamentar.
Então, por isso que ela desenvolveu. E naquele momento foram quem? As associações de soja, de milho, de algodão, de produtores rurais. Só produtores rurais naquele primeiro momento, no ano de 2011 ainda. Né? E aí esse instituto veio se organizando para poder contratar consultorias, áreas técnicas e estratégia para poder municiar esses parlamentares com a intenção de poder disciplinar a nossa legislação do agro, atualizar, modernizar, desburocratizar, e passou a ter uma pauta mais forte do agro, porque passou a ter uma consultoria, uma estrutura técnica por trás de um tema que não tinha interesse nacional. Os governos eles discutiam a educação, a saúde, o saneamento, né? A economia, mas não discutia a agricultura e a pecuária, achava que aquilo ia por si só. Então era um setor um pouco deixado de lado. Com o Instituto crescendo, ele hoje com praticamente 50 entidades, né, e hoje presidido pela CNA, né, eu sou o presidente pela cadeira da CNA, o Bruno Luque é o nosso suplente lá, são dois de cada entidade, né, que representa o Instituto Pensar Agro. Nós a gente dá esse subsídio, né, a estrutura de subsídio, uma retaguarda para a frente parlamentar que se tornou a maior frente do Congresso Nacional. E por que ela cresceu? Porque ela se reúne sistematicamente toda semana, discute a pauta antecipadamente, organizada, várias comissões dentro do Instituto e da FPA, em conjunto com os setores, conseguem discutir o problema do produtor de batata, do produtor da soja. A CNA vem com toda a sua estrutura técnica lá para dentro, a OCB vem com a sua opinião, o setor sucroenergético também, o setor de proteína animal também. Então é uma soma de informação que enriquece e facilita a vida do parlamentar para isso. E ele é demandado. Quando você consegue convencer o Congresso Nacional que essas pautas são importantes para o Brasil, muda. Foi o que aconteceu no ano de 2021 e 2022, né, quando o presidente Arthur Lira abraçou as pautas do agro e aprovou temas que estavam lá há 20 anos, como é o caso do licenciamento ambiental, regularização fundiária, o autocontrole para a indústria, o tema polêmico de defensivos agrícolas. Então tudo isso conseguiu ser aprovado na Câmara, pautas que estavam lá desde 1990 para cá, 15, 20, 25 anos, 30 anos parados, e agora estão no Senado Federal. Então o que é o desenho hoje dessa bancada do agro? Mais de 300 parlamentares, somando os deputados e senadores, então a grande maioria dessa bancada estão ali filiadas à Frente Parlamentar da Agropecuária, e o que a gente discute toda terça-feira, antes de ir para o Congresso Nacional, exatamente a pauta e as demandas do agro brasileiro. Você colocou essa diferença da Argentina e dá para reparar que é isso mesmo. Aqui no Brasil, por meio da Frente Parlamentar, é um outro ambiente que se discute com esses parlamentares, não dentro do Congresso, mas com as pessoas que estão dentro do Congresso. Você citou também que tem as comissões, é importante ressaltar que é isso. Quando uma entidade representativa de classe, como no caso da CNA, atua em defesa do produtor para competitividade, para representar os interesses daquele produtor no Congresso, são várias estratégias. Para cada pauta é uma estratégia diferente, né? Pode ser que ele tenha que atuar mais por conta de uma representatividade que tem numa comissão, na Comissão de Agricultura ou outras comissões que tem dentro do Congresso, ou que ele atue mais via frente parlamentar. Algumas que ele tenha desafios maiores pelo posicionamento de um relator. Então, assim, as diferenças são inúmeras nas atuações. E aí, eu já queria puxar uma outra pergunta para saber a sua visão. Você comentou de todo esse trabalho também técnico que tem por trás, né? Via Instituto Pensar Agropecuária e também da CNA, em que essas discussões, as decisões são pautadas no que é de interesse do produtor e em uma análise técnica de realmente se aquilo vai ter um impacto positivo para o setor. O que também é bem relevante para a gente reduzir a ideologia em base das decisões, né? Você imagina, Natália, você colocar no mesmo lugar aquilo que era antagônico, por exemplo, o produtor de boi, pecuarista, ele tinha dificuldade de relacionamento com o frigorífico. Ele vendia o boi para o frigorífico, mas ele tinha dificuldade de se relacionar com o dono do frigorífico ou com a gestão do frigorífico, né? Hoje você tem na mesma mesa o proprietário, o pecuarista,
e o frigorífico. E você tem a terceira cadeia, que é a exportação de carne, no caso da ABIEC, né? Então você tem todos eles ali na mesma mesa, discutindo às vezes interesses conflituosos, como é o caso de recuperação judicial, reforma tributária, que são temas às vezes que para o produtor é ruim, para a indústria é bom, ou vice-versa, mas eles sentam à mesma mesa e isso diminui esse conflito e pode discutir com mais honestidade intelectual, com mais transparência, né, de forma mais objetiva e entendendo o Brasil como um todo. Isso é uma diferença enorme. Mas uma informação que é importante também te dar é da importância da frente parlamentar e desse sistema que foi criado, porque 99% do nosso parlamentar, ele é eleito com o voto urbano, ele não é eleito com o voto rural. Então ele chega no Congresso Nacional, quando ele não tinha essa provocação, essa motivação e essa informação, ele não tinha interesse por essa pauta da área rural. Ele não tinha interesse justamente porque as pautas dele eram urbano, era o que ele vivia com o eleitor dele. Na área rural não tem tanto eleitor. E aí sim você pega essa grande maioria de parlamentares que não tinha visão, interesse, nem motivação, não despertava para a área rural, e começa a ser despertado devido à pauta que ele começou a entender da importância daquilo para o Brasil. E você falou esse ponto que também é interessante, que mostra que fortalece a visão de que o agro é um só, né? Quando senta tanto parlamentares que são mais ligados a um setor, a um perfil de produção em relação ao seu estado ou interesse mesmo, assim como a indústria senta junto com a produção, com a exportação, só tende a contribuir para fortalecer realmente todos os elos da cadeia e o agro de forma geral, né? Para que não haja uma distinção e sim um trabalho conjunto. O grande desafio é fazer com que todos os atores políticos, estruturas, entidades, cada vez entendam mais que o grande desafio do agro é entender o agro como uma grande função e, acima de tudo, uma grande solução econômica para o país. Não adianta querer enxergar o produtor de uma pequena propriedade, falar pequeno produtor já está errado, né? De uma pequena propriedade, que ali precisa ter uma ação social. Não, isso é uma consequência. Ali precisa ter uma ação econômica, ali precisa ter uma estrutura de governo, política de governo, projetos de governo, incentivos que o produtor de soja pode ter, o produtor de banana tem que ter também. Aí, a hora que entender essa agricultura como um só e que ela tem uma função econômica imprescindível para o desenvolvimento do Brasil, aí a legislação começa a ser vista de outra forma. Agora, o governo entrar e dizer, olha, vamos separar o produtor que tem 10 mil hectares do lado de cá e o produtor que tem 5 alqueires do lado de cá. Está errado. Está errado, porque ele não vai conseguir desenvolver a agricultura de forma modelo. É claro, os que precisam de socorro, primeiramente, vai ter um tipo de tratamento. Porém, com o projeto e o planejamento do Estado brasileiro, com recursos do Estado quando precisar aplicar e com políticas, entendendo que ali ele tem uma função econômica e ele vai se transformar numa grande revolução social com aquilo. Interessante. Bom, a gente já está em fevereiro de 2023, um mês que deve passar rápido, né? Temos o carnaval e aí já estamos no fim do primeiro trimestre, logo mais. E aí, Nilson, o que você acredita que sejam os temas prioritários para o agro brasileiro e os mais desafiadores também para atuar diante do Congresso nessa nova gestão? A primeira coisa é tentar tirar essa preocupação, esse temor, né, essa assombração que tem de que o governo pode ser um perseguidor do agro. Eu acho que a primeira coisa é enfrentar isso com a maior tranquilidade. Eu não acredito que possa acontecer isso, eu não acredito que pode voltar algumas coisas do passado e generalizar os temas do agro como foi generalizado no passado, principalmente em temas ambientais, trabalhistas, temas caros para a imagem do agro. Porque o agro brasileiro ele tem aí uma função imprescindível para o país, não só econômica, social, mas a sua imagem internacional. Tem um detalhe interessante que a gente vai aprendendo, de que você só foi para os Estados Unidos com o seu cartão de crédito nos últimos 10 anos graças ao agro. Você tinha que sacar dinheiro como há 25 anos atrás, o dólar levar em dólar, porque você não tinha lastro, você não tinha a confiança do mercado internacional em aceitar o seu cartão de crédito. Hoje não, o agro fez isso devido à sua relação internacional, à sua balança comercial. Então o agro tem que ser visto dessa forma. E o governo já sabe disso. O que nós não podemos é eleger inimigos. Eleger inimigos, o agro não pode entrar nessa trincheira de jeito nenhum, entendendo a seguinte situação. O agro, o grande desafio primeiro, a imagem do agro.
a estratégia política que esse órgão tem e impor, porque é bom para o Brasil, a sua pauta dentro do Congresso Nacional e dentro da estrutura do governo. É imprescindível. Os temas ambientais é um tema do produtor rural, não é um tema de ativistas. O ativista pode até defender, não tem problema nenhum, bem-vindo, né? Mas essa pauta é nossa, essa pauta é do agro. Tem uma realidade enfrentada ali no dia a dia pelo produtor. É o produtor rural que mantém o seu córrego, a sua nascente, a sua reserva e não recebe nem um centavo por isso. Ao contrário, ele paga para poder estar lá. Então ele é o ambientalista. Né? Eu sempre brigo, quer usar a palavra ambientalista, esse aí já tem dono, é o produtor rural. Ele que é o ambientalista real dessa história. Eu acho que o maior enfrentamento é essa, eu acho que é o debate político primeiro. Debate político para poder afinar com o governo no sentido das pautas. Você não precisa aderir partidariamente, eu repito isso, não é o papel do agro. O mais importante nesse momento é quebrar isso, a imagem. Depois vem as pautas importantes. Dentro do Senado Federal, tirar de lá o que já saiu da Câmara. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, todos os temas caros, defensiva agrícola, para poder modernizar o Brasil. O Brasil é um país moderno para produzir, mas vivemos na época da carruagem ainda com a legislação do agro. Legislação trabalhista rural é de 1973. Então, não combina com esse momento. Então, isso só interessa para quem não quer ver o desenvolvimento. E o marco temporal na Câmara Federal é imprescindível também. Nós temos que encerrar os temas de debates indígenas, de colocar um nós contra eles. Tem duas vítimas no campo com isso e tem um algoz, que é o Estado. As vítimas, o pecuarista, o proprietário rural e essas minorias indígenas, quilombolas, não são inimigos não, eles vivem muito bem como vizinhos, né? O problema é a legislação que cria esse conflito e dá essa abertura para alguns aproveitadores para atrasar esse setor e poder macular essa imagem do agro. Nós temos que, de fato, ter uma legislação clara, auto-aplicada, transparente e é o grande desafio do Congresso Nacional. Segurança jurídica e direito à propriedade. Que é também o que a gente trabalha aqui como CNA em defesa desses interesses e direito dos produtores rurais. Super alinhados. Nilson, como que o produtor rural que está ali enfrentando o seu dia a dia e muitas vezes está longe dessa realidade daqui de Brasília, pode contribuir para todo o trabalho que é feito pela CNA ou pela frente parlamentar mesmo, lá com a realidade dele, de que forma que ele pode participar mais e contribuir para esse fortalecimento do sistema CNA mesmo, para levar essa realidade do produtor para aquele parlamentar que não conhece e também conseguir defender os seus direitos. Você sabe que o que você está fazendo aqui já é assim uma ferramenta imprescindível, né? Faltava essa comunicação chegar até lá. Isso que já está fazendo, avançando. Então daqui para lá já está avançando muito, melhorou muito sobre essa guarda da CNA, o trabalho que vem fazendo para isso. É preciso que o produtor rural busque ficar perto das entidades representativas, como o caso dos sindicatos rurais, as federações, porque tem um trabalho magnífico de apoio ao produtor rural e a maioria deles acabam ficando distantes, achando que aquela rotina dele no dia a dia é o suficiente. Não, aqui temos ferramentas sobrando aí para poder apoiá-lo e de lá para cá a opinião desse produtor que vive a vida real. É importante esse produtor rural levar a sua experiência, a sua demanda, a sua cobrança para dentro dos sindicatos rurais. Ah, mas eu não quero participar do sindicato rural porque lá tem um grupo que às vezes eu não me dou bem. Não se preocupe com isso. Vai lá e aumente esse grupo, participe sim, porque você vai estar ajudando o agro brasileiro. O produtor rural tem que participar. Hoje tem associações organizadas, sindicatos rurais organizados. Se não tem na sua cidade, vai para a cidade vizinha, mas não deixe de participar, porque o produtor rural, além de ser esse agente que produz o alimento para o Brasil, seja ele para o ser humano, para o animal ou para a máquina, ele é uma autoridade do assunto que pode ajudar a transformar essa imagem e evoluir o Brasil. Então ele não pode guardar, ele não tem o direito de guardar para ele essa experiência. Ele precisa ir para dentro dessas entidades e essas entidades, o sindicato vai comunicar com a federação vai comunicar com a CNA e assim o Brasil vai crescendo de forma uniforme. Nós temos uma quantidade enorme de desafios para ser feitos, as regiões têm suas peculiaridades, ainda tem quase 4 milhões de propriedades que ainda precisam produzir o mínimo necessário para poder dar subsistência. Então nós temos muitos desafios no agro, não são só, nós não estamos aqui só no céu de brigadeiro não, nós temos desafios e precisa do produtor rural participando disso.
Legal, essa realidade do produtor é valiosa, né, para contribuir para esse trabalho de representação. Bom, Nilson, já chegamos ao final do episódio. Muito obrigada pela sua participação e sua visão, né, com toda a experiência que você tem no Congresso, agora frente ao Instituto Pensar Agropecuária. Inclusive, te parabenizo por estar lá com uma liderança que consegue realmente articular e ter proximidade com vários agentes da cadeia. A gente conta com esse trabalho também dos sindicatos, dos produtores, das federações, do Congresso Nacional, para a gente conseguir construir um agro mais forte, todos juntos, em nome de um agro apenas. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Natália, parabéns a vocês, que Deus ilumine o Brasil aí. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro. Você que nos ouve, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.